11h31, 22 graus em Júlio de Castilhos. Bom dia para você que acompanha o programa Panorama Esportivo desta sexta-feira. Eu sou o jornalista Arthur Azeredo e ao meu lado o Wendel Piveta. Bom dia, Wendel. Bom dia, Arthur. Bom dia a toda Júlio de Castilhos e região. Hoje iniciando bem, tranquilinho. Ontem dormi que foi uma beleza, Arthur. Mas que beleza, hein? Vitória do Colorado, então, sobre o Bragantino. Exatamente, o Internacional retoma sua vice-liderança, fazendo um jogo muito tranquilo, muito superior à equipe do Bragantino. Fazia algumas rodadas que o torcedor esperava por um início de jogo mais tranquilo do Inter. Isso aconteceu na noite desta quinta-feira diante do Bragantino no estádio Nabi Abi Shedid, em Bragança Paulista. A equipe colorada controlou o jogo, construiu o placar cedo e assegurou os 2-0 diante do Red Bull Bragantino em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Os 2 gols foram marcados no primeiro tempo e ambos de cabeça por Thiago Galhardo. Em cruzamentos de Heitor e Edenilson, o jogador se isolou ainda mais na artilharia do Brasileirão com 12 gols marcados na competição. Pode ser um feito muito importante para o Thiago esse ano e tomara que se concretize dele ser o artilheiro da competição. O último artilheiro que o Internacional promoveu no Brasileirão foi um atleta em 1988, o Nilson, quem tá lembrado aí, o homem que fez o gol lá no Grenal do século. Faz tempo que o Internacional não coloca um artilheiro aí no Brasileirão. Com o resultado, o Inter manteve a vice-liderança da competição, agora com 25 pontos, 2 atrás do Atlético Mineiro. O Colorado volta a campo então no domingo para enfrentar o Atlético do Paraná. A partida válida pela 15ª rodada será no Beira-Rio às 8h30. Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Victor Cuesta, Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick para a entrada de Moledo e Bosquilha para a entrada de Marcos Guilherme, Thiago Galhardo para a entrada de D'Alessandro e Potker para a entrada de Abel Hernandes, técnico Eduardo Coudet. Essa foi a escalação que mostrou um Internacional totalmente diferente, um Internacional que dominou totalmente a partida, não sofreu nenhum risco de gol. O time comandou, fez bonito, trouxe alegria e tranquilidade para o torcedor colorado. Muito bem, então 2-0 do Internacional sobre o Bragantino. E o Grêmio foca em campanha perfeita para ficar entre os primeiros até o final do turno. Para estar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro até o final do turno, o Grêmio terá que construir uma campanha praticamente perfeita nos 6 jogos que ainda tem para disputar na primeira metade da competição. Com 17 pontos em 13 partidas até aqui, a equipe de Renato Portaluppi necessita somar no mínimo 15 dos 18 pontos que estarão em jogo. Ou seja, o tricolor só conseguirá chegar à parte nobre da tabela com uma sequência de vitórias, algo que ainda não ocorreu neste Brasileirão, além de melhorar o rendimento em campo. Para enfrentar o Santos fora de casa e iniciar a recuperação rumo ao topo da tabela, tudo dependerá dos novos testes para a Covid-19. Jeromel, Kahneman e Jean-Pierre foram acometidos pela doença. Caso testem negativo, poderão ficar à disposição. Alisson, poupado na vitória sobre Curitiba quarta-feira, deve voltar à equipe. O volante Matheus Henrique, que levou o terceiro amarelo diante do Coxa, fica fora do duelo em Santos. Cortez, que cumpriu suspensão no meio da semana, deve perder a posição para Diogo Barbosa. Na direita também há uma disputa entre Vitor Ferraz e Orejuela, mas o colombiano leva vantagem em função das boas atuações. Muito bem, o Grêmio em busca de reabilitação. Essa vitória contra o Coxa foi importante. Agora tem uma sequência bem complicada aí com o Santos pela frente, depois São Paulo também, mas o Grêmio está buscando essa reabilitação para brigar em cima na tabela. Realmente, e ali o texto diz tudo, né, Arthur? Sequência. A dupla Grenal precisa de sequência de vitórias para cada vez mais se destacar, para cada vez mais conquistar o seu âmbito no Brasileirão, porque a gente sabe muito bem que as coisas vão se transformando, vão ficando mutáveis. Daqui a pouco o Grêmio pode não alcançar o título, mas pode alcançar o G4, assim como o Inter. São duas equipes que sempre têm o favoritismo de terminar no topo entre as 4 primeiras equipes da competição.
E a AGF Tupanciretã se prepara para a estreia em casa, diante da AVF de Vacaria. O Gaúcho de Tupanciretã irá estrear neste sábado sua campanha em casa. A equipe, que pouco pôde treinar diante das complicações de decretos municipais, bastante reclamação inclusive por parte do treinador, busca reabilitação na Liga Unificada de Futsal após perder a primeira partida. A equipe tupanciretanense recebe a AVF de Vacaria, que também estreou tropeçando na competição. Mesmo sem público, a AGF, jogando em casa, tem seus domínios a favor diante do conhecimento da sua quadra, o ginásio municipal Bono Mazão. O jogo da possível reabilitação acontece nesse sábado a partir das 19h30. Vale ressaltar que a AGF aí na Liga Unificada está no grupo A, num grupo que tem 4 equipes, classificando as 2 primeiras. Também serve o mesmo da chave B. Muito bem, a Copinha deve acontecer em novembro e com no mínimo 8 clubes participantes. O futebol do interior do Rio Grande do Sul pode ter um respiro neste final de ano. Isso porque a intenção da Federação Gaúcha de Futebol realizar uma Copinha ainda esse ano. A ideia é uma competição mais curta com menos equipes e tudo isso dentro de um protocolo de segurança. A Copinha precisa de no mínimo 8 clubes para ser realizada. Clubes que devem confirmar a participação até hoje. A competição deve começar no dia 8 de novembro e terminar no dia 20 de dezembro. E diferentemente do ano passado, a competição deve dar apenas uma vaga para a Copa do Brasil e não mais para a Série D. Até o momento, 6 clubes teriam confirmado participação: o Inter de Santa Maria, Marau, Nova Prata, Santo Ângelo, Santa Cruz e União Harmonia. Porém, há interesse de participação de outros clubes, como Santa Cruz, Santo Ângelo e o Glória, por exemplo. Ficou muito pesado, muito caro para as equipes participarem desse gênero de competição. E essa competição é muito importante para as equipes do interior, porque é o que dá uma mexida no mercado, dá um agito no futebol no interior. Exatamente. Não, é complicadíssimo. Os testes aí do Covid deram uma acrescentada e uma complicação enorme, assim como a falta de público, né? A diferença que faz o torcedor longe do seu clube. E o Sampaio Corrêa venceu no Mineirão o Cruzeiro e afundou o Cruzeiro no Z4. O Cruzeiro termina a 14ª rodada na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa foi a Belo Horizonte nesta quinta-feira e venceu a Raposa por 2-1 no Mineirão, no dia em que o goleiro Fábio completou 900 jogos com a camisa celeste. Com o resultado, o time maranhense chegou a 14 pontos e saiu do Z4, na 15ª posição. O Cruzeiro segue com 11 pontos, ocupando a 18ª colocação, sem poder contratar diante das complicações com a FIFA e ainda dependendo da sua base e de uma formação, uma escalação que não encaixa, cada vez mais apresentando aí chances do Cruzeiro cair até para a Série C. Ainda na mesma rodada da Série B, nós vamos ter um jogo, um clássico gaúcho, que é o Juventude enfrentando o Brasil de Pelotas neste sábado, 10 de outubro, às 11 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Então, às 11 da manhã, um clássico valendo G4 para o Juventude, valendo talvez zona de rebaixamento para o Brasil de Pelotas. E é isso aí, Arthur. Muito bem. Falando de Cruzeiro, né, de clube campeão da Copa do Brasil, brigando para não cair na Série B, né? Lamentável a administração, né, o rombo que a administração do Cruzeiro deixou, né, na equipe, causando isso ao torcedor, né, que tá revoltadíssimo, né? Muito bem, 11h40, 23 graus em Júlio de Castilhos. Este foi o Panorama Esportivo desta sexta-feira. Voltamos na segunda com mais informação da dupla Grenal. Não é, meu amigo Wendel? Exatamente, vamos falar da dupla Grenal, também vamos falar do Brasil estreando na sua classificatória Copa do Mundo, e um ótimo almoço a todo mundo e até terça-feira. Até terça-feira.